Batuques e confetes. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Batuques e Confetes. E, Gabi, hoje a gente tem um convidado que eu acho que ele não sabe, que eu não passei isso para ele antes. Mas a gente anda flertando com essa entrevista há muito tempo, né? Desde a Flip Portela do ano passado. É verdade, gente. A gente precisa confessar que, basicamente, a gente encontrou com ele na Flip Portela e aí a gente falou, não, a gente vamos marcar, não sei o que e tal, mas assim, a vida foi atropelando a gente não conseguiu, né? Mas, né, a gente hoje vai receber, porque a Nath, gente, deu uma pequena caída, que a nossa internet hoje está meio tensa, mas a gente vai levando, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Bom, a gente está recebendo hoje o Lucas Xaxará, que é ativista cultural, regente e idealizador do Baticum Afro, professor de percussão no Afro Reg e na Coarte da UERJ. E aí, Lucas, tudo bem? Fala, Gabi, tudo bem? Boa noite. É isso tudo, né? Mas e mais um pouco, se tiver alguma coisa, pode acrescentar. Trabalhando com carnaval, arte, cultura, a gente faz de tudo, né? Então, tem muita coisa, né? Nesse pequeno trajetória aí, cultural, artística, profissional. Não, com certeza, né? E a gente vai bater papo sobre isso, né? Mas primeiro, Lucas, a gente tem uma pergunta muito clichê, sabe? Que é uma pergunta que a gente faz sempre que a pessoa passa aqui no podcast, que a gente gosta de entender, assim, como é que a pessoa se situa em relação ao carnaval. Então, eu vou te começar perguntando como é que o carnaval entrou na tua vida. Bom, desde criança, né? Porque, assim, no quesito de entretenimento, né? Minha família sempre foi muito carnavalesca, né? Sempre. Mas na profissional também, porque meu pai, ele trabalha até hoje nos ateliês, né, de carnaval. Ah, que legal! Escola de samba. Meu pai, por muito tempo, ele foi sapateiro, hoje em dia ele é porteiro também. E aí só nessa época de carnaval mesmo que atualmente ele continua, né, exercendo essa atividade. Então, desde criança, assim, eu sou acostumado a chegar na época de desfile e ficar esperando meu pai chegar de madrugada, porque corre para entregar sapato, corre para fazer isso, para fazer aquilo. Então, a correria de carnaval, assim, sempre foi muito próximo, né, da minha trajetória, desde os 6, 7 anos, assim, que eu lembro, né, disso, mas meu pai sempre trabalhou com isso, né, nesse período. E no entretenimento, como eu falei, minha família é muito carnavalística, então minha mãe sempre me levou para bailes de carnaval, né, eu lembro que eu peguei, né, os bailes de carnaval aqui da Zona Norte, né, os carnavais de coreto, que hoje em dia são poucos e tal. E aí sempre tive essa presença, né, no carnaval. Olha, já que eu voltei, eu vou falar que tem alguém aqui que não se manifestou, mas que tem uma história muito parecida com a tua no carnaval, né, Gabi? Não, pois é, Lucas. Enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando, assim, porque minha mãe, ela era peruqueira, né? Ela fazia peruca para a escola de samba e meu pai fazia. Primeiro ele começou fazendo carro alegórico, decoração, depois fazendo roupa de destaque e tudo. Então, assim, a gente que é filho de quem trabalha no carnaval, não tem como a gente não estar envolvido, né? Basicamente, a gente é mergulhado, assim, sabe? Eu não sei, com você provavelmente vai acontecer a mesma coisa, assim. Eu adorava que chegasse o carnaval, mas ao mesmo tempo eu não queria que chegasse, porque senão as coisas estão chegando prazo para entregar. Então era meio que um desespero, assim, ai, tô doido para chegar. Não, melhor não chegar, porque as coisas estão atrasadas e ainda precisa terminar. Então é um pouco disso, era meio uma coisa dúbia, né? Queria e não queria, né, que chegasse. E acaba que a gente se envolvia, né? Eu, quando era criança, eu ajudava meu pai a fazer as coisas, enfim, às vezes, né? Época de férias, né? Carnaval, época de férias, eu ia com ele para a fábrica, e para mim era um mundo, assim, porque a fábrica era ali no Valongo, né? E embaixo era o barracão, tipo, da Tijuca, antes era Beija-Flor, aí depois foi o barracão da Estácio, então eu ficava lá e dava aquela brechinha, assim, para ver os carros, aquela coisa. Ai, isso é ótimo, eu também adorava. Eu vou com a minha mãe que ela vai entregar um negócio, eu vou para ajudar, não fazia nada, só ia lá para ver os carros, tudo. Exatamente, a gente fica naquela energia, né, naquela coisa assim muito boa no carnaval, né? E Lucas, como é que foi teu encontro com a música? Então, foi muito natural, né? Eu sempre toquei percussão, né, desde criança. Minha família, ela é um bandista, né? Então, também através dos terreiros, né? Eu toco o atabaque desde os 6 anos de idade. E aí, acho que a música entrou aí, né?
na minha vida. Não na música popular, isso foi muito depois, né? Música popular eu encontrei a partir de 2022, assim, eu comecei a trabalhar com música popular. Então é muito recente. Mas a percussão afro, ela sempre foi muito presente por causa dos terreiros. Então tive essa trajetória. Passei também um tempo, né? Minha avó era cristã, né? De igreja. Então frequentei igreja católica, fiz bateria. Cara, é muito louco, assim. Até me tornar músico, eu passei por muita coisa, muito lugar, mas eu nunca deixei o terreiro, né? Ele sempre foi presente na minha vida, esse tempo todo. E aí, para mim entender, né, como músico, foi uma coisa assim que demorou, né? Porque a gente entende que é uma função ali espiritual, né, religiosa, tal, aquela coisa. Então, eu comecei em 2018 a dar aulas, né, de atabaque, né, eu lecionava, dando ritmos afro-brasileiros. E depois, em 2022, que eu tive a primeira proposta, né, para trabalhar com música, tocando esses ritmos e samba, que eu fui, caraca, eu posso, né, viver disso, posso viver da arte, posso viver da cultura, posso entender esse lugar como uma profissão. E antes disso, eu também tive contato com a música em outros locais, né, como na capoeira, né, eu sou cria da Serrinha, né, em Madureira. Então, a Serrinha ela é um polo cultural, né, daqui do subúrbio, do Rio de Janeiro. E na Serrinha eu tive contato com a capoeira, tive um contato muito breve com o jongo, tive contato com a União de Vaz Lobo, né, antiga escola de samba ali em Vaz Lobo. Né, então, eu desci a Serrinha para fazer oficina de percussão lá na União de Vaz Lobo, toquei caixa lá. Não cheguei a desfilar, mas fiz as oficinas, né, eu era criança. E também no Império Serrano, eu cheguei a estudar surdo de terceira lá. Também na oficina, não cheguei a desfilar. E meu pai tocava tamborim no Império. Então, foi uma trajetória. Minha trajetória ela é muito assim. Sobe e desce na música, e tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. E a partir, para mim, o marco, né? 2022, que inclusive também é o ano que eu me inicio no candomblé, né? E passo, antes disso, já estava me dedicando ao estudo da percussão de candomblé, estudo da percussão afro mais aflorada, né? Mais profundamente. E depois de 2022, minha vida transformou, assim, quase que de cabeça para baixo. E que bom, né, que isso aconteceu, que eu tô onde eu tô hoje por causa disso. E aí agora eu trabalho só com música, né, basicamente. Música, cultura e arte. Não, Lucas, eu tenho que falar com você o seguinte, porque alguém não se manifestou, eu vou devolver na mesma moeda, que toca caixa, não é, Nath? Eu arranjo uma caixazinha nos blocos. É isso. Vou fazer um barulhinho pela decoração. Eu nem tinha visto. Pô, essencial, caixa. Eu não consigo, eu já tentei para outros instrumentos, mas a minha paixão é caixa, assim. Gosto muito. De chegar, ficar com o dedo, a mão cheia de calo, ficar toda torta depois do calo. Marca ela bate no ombro. E na perna? A minha perna tem constantemente uma manchinha, ela só muda do vermelho para o roxo, que é onde eu apoio ela. E Lucas, você tocou num ponto que eu acho muito legal. Essa semana, por coincidência, eu estava conversando com uma amiga de Minas sobre o jongo, né? Que eu acho que a gente não tem muita essa noção, não sei nem se é uma noção minha particular, mas o jongo é uma coisa muito do Rio, né? Muito carioca. Eu estava falando, em Minas tem o carnaval, tem tudo, né? E a manifestação não é o jongo. E eu acho que é muito importante da gente ressaltar, e o trabalho do jongo da Serrinha é lindo, de preservar tudo isso e de como é uma coisa da nossa cultura, da cultura carioca, né? O jongo ele é uma manifestação banto, né, que fica no Brasil e é muito forte, muito presente no Sudeste do modo geral, né? Mas o Rio de Janeiro ele é assim esse polo do jongo e eu diria que até mais o interior, né? O jongo da Serrinha é um dos jongos mais conhecidos aqui da metrópole. Mas o interior do Sudeste, né, o interior de Minas, do Rio, o interior de São Paulo, tem muitas comunidades jongueiras. E é um ritmo que está muito associado também ao desenvolvimento do samba, né? Tem coisas ali, apesar do jongo ser tercinado, né? Tá numa outra contagem rítmica. Ele tem muitas aproximações ali, né? Tem outros ritmos de bantos também que tem algumas aproximações entre samba e jongo.
E é isso, né? O jongo ele ficou num lugar meio assim na tradição das pessoas mais velhas, né? Acaba que atualmente a gente não vê muitos movimentos jongueiros, mas a gente tem Madureira de Aruanda, por exemplo, né? Que é um movimento jovem aí que bota o jongo na rua toda terceira, quinta do mês. E aconteceu. O jongo realmente é algo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção aqui no Rio. A conversa da gente era justamente falando do jongo com o Congo, né? Meio que comparando, tentando traçar uns paralelos. Esse ponto é até legal que lá no Baticum, né? Eu não sei se já pode puxar para lá. Claro que pode. A gente está na mesa do bar, praticamente. Você puxa o assunto que você quiser. Na verdade, eu fiquei pauta, porque você falou do jongo, eu lembrei da conversa que eu estava tendo anteontem com a Lívia, eu falei, não, vou falar do jongo para... Tem alguns blocos, né? Acho que o Boitatá, ele trabalha muito com jongo, né? O Boitatá é um bloco mais do centro, né, do Rio. Ele faz alguns arranjos com jongo e tal. Tinha um bloco também, que agora me fugiu o nome, que fazia esse trabalho. Mas lá no Baticum foi uma pesquisa, né, que a gente fez com jongo no primeiro ano de trajetória, para a gente tentar exatamente fazer isso, né? A gente pesquisou, foi o que a gente levou para o Carnaval esse ano, né, que é o África que nos habita. Então a gente pesquisou manifestações africanas no Rio de Janeiro, né, que a gente sabe que existe, mas não entende que é afro, né? Então a gente pegou o jongo como uma dessas manifestações, o funk e tal, né? E a gente fez uma adaptação do jongo para a percussão do bloco e tal, foi um trabalho bem legal também. E aí, falando do Baticum, já que você me deu a deixa, eu não posso deixar passar. A gente ficou encantada com o Baticum ano passado, né? Primeiro com o som de vocês, ali naquela apresentação que vocês tiveram, e com a força de vocês, porque assim, a gente sabe, né? A gente que está no carnaval de rua, a dificuldade que é fazer um bloco na zona norte do Rio de Janeiro, né? Tá todo mundo ali centro, zona sul, e aqui eu, durante um tempo, fui diretora do Quero Exibir Meu Longa, que saía na Tijuca. Era um perrengue trazer a galera para cá, e isso já tem um tempo. Acho que agora, com cada vez mais ofertas centro-zona sul, ficou cada vez mais difícil, né? Esse ponto é fundamental a gente refletir, né? Porque isso fala muito da centralização da cidade, da cultura da cidade, do carnaval do Rio, carnaval de rua, né? Porque a gente tem no Rio, se não me engano, no último carnaval foi 444 blocos. Eu não sei se está exato esse número, mas é por aí. E desses blocos, eu estava fazendo essa pesquisa, 11 deles desfilaram ali na região de Madureira, né? Desses 11, 3 na região de Madureira especificamente. 3 dentro do Parque Madureira, e teve um que foi fora. Então, a gente vê que é discrepante, né? Essa diferença. Eu acho que passa muito por esse lugar talvez do acesso, né, da cidade, ou do privilégio mesmo, né, de alguns espaços, né, do Rio, assim, para para incentivar essas manifestações acontecerem. Esse é um ponto que a gente bate muito lá, porque o Baticone não começou para ser um bloco, né? Ele é oriundo das minhas aulas de atabaque, né? Que aí, em determinado momento, eu levei essas aulas para a rua, né? Fizemos 2 aulas de atabaque na rua, e na terceira a gente já começou a fazer uma pegada de bloco, foi muito natural. Mas não é à toa, porque nessa mesma época eu tocava no bloco Afro Urumilá, né, que é na Lapa, fazia oficinas lá, com o Mestre Lucas da Lapa, Mestre Gabriel, e eu ficava nesse trâmite, cara, de, quinta-feira à noite, pegar metrô com o instrumento. Aí eu descia, na época eu morava em Irajá, aí eu descia na estação de Irajá, um deserto. Assim, parecia que eu tava numa cidade sombria, sabe? O Walking Dead, basicamente, quando você volta para casa. Eu moro aqui em Engenheiro Leal, que é tipo do lado de Madureira também, assim. Dependendo do horário, você parece, gente, tô na cidade fantasma. Cara, parece que não tem vida, né, no lugar e tal. Aí nessas idas e vindas eu fiquei pensando, mano, não é possível, tem que trazer alguma coisa para cá, um barulho, para trazer uma vida, né, para esse lugar e tal. E, enfim, querendo botar já um projeto desses na rua já há um tempo, né? Eu sempre tive o sonho de fazer uma instituição para poder, né, oferecer cursos de percussão e tal, de música para garotada. E vinha de uma pesquisa já sobre bloco afro desde 2019, quando tive um contato mais próximo com o Ilê, durante a pandemia mesmo, pela internet.
E aí me apaixonei pela aquela comunidade, né, preta do Curuzu. E aí pô, vambora, vamos fazer alguma coisa. Aí começamos, roda de afoxé, depois roda de samba de roda, e na terceira reggae. Vamos fazer um reggae. Aí já um trouxe uma caixa, um repique, aí depois a gente conseguiu um trio de surdo, aí o negócio foi andando e virou bloco. Mas ainda assim, aí veio o primeiro carnaval, a gente não conseguiu botar o bloco na rua. Aí veio o segundo, a gente conseguiu botar o bloco na rua, tipo, na luta ali, né? Conseguimos o edital da SESEC, né? Do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, isso que facilitou a gente colocar, porque, enfim, não seria possível, né? Pro nosso meio, próprio meio. E não é só também a grana, né, gente? As pessoas, né? Aqui no subúrbio, a gente não está acostumado com esse comércio, né, do carnaval de rua do Rio, que se tornou, né, na verdade, o comércio de oficinas, de percussão e tal, de cultura, no modo geral, que é um comércio muito positivo por um lado e por outro não. Mas pegando a parte boa, né, é o que movimenta a cultura da cidade, né? Movimenta, mantém os blocos ativos o ano todo, né? As pessoas envolvidas com essa cultura, que por horas é periférica, né? Apesar de estar deslocada para um lugar mais privilegiado da cidade. E aí a gente tenta fazer isso aqui, né? Na Zona Norte. E aí as pessoas, às vezes, elas tomam esse susto. Nossa, pô, tem isso aqui, eu tô indo lá para a Zona Sul para aprender, tocar a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui e tal. Eu tô indo pro centro, tô pagando, tipo, caríssimo do lado de casa, entendeu? A gente Ainda tem que passa... pegar o Uber, que dependendo da hora não dá para voltar de transporte. Aí, pô, é fogo. É o dinheiro da oficina e o dinheiro do Uber. Do Uber, de tudo, né? Assim, enfim, a gente sabe que é um trâmite complexo, né? Fazer esse deslocamento. Não, e uma coisa que me encantou em vocês foi que a gente bate muito aqui, e eu confesso que eu tenho um problema muito sério com os blocos que eu digo que fazem safari, né? Porque aqueles blocos que uma vez por ano eles escolhem um bairro e vão tocar, e o resto do ano eles ignoram completamente que aquele bairro existe. Né? A gente tem vários exemplos aqui no Rio. E o que me encantou quando vocês estavam ali na tua fala e na apresentação foi isso, de tipo, cara, existe carnaval com oficina, com tudo, fora desse eixo, sabe? Gente que está vivendo aquele carnaval o ano inteiro, não vive a realidade Zona Sul, Glória, Lapa, e aí no carnaval fala, não, agora eu vou ali tocar, vou fazer um safari cultural, mas vou reclamar que não tem a minha Heineken. Sim. Essa foi boa. Mas é por aí mesmo. Foi uma opção, né, na verdade, aqui nossa, de fazer fazer o cultural territorializado, né? E aí, quando a gente opta por isso, a gente sabe que vai ter, né, diversos problemas no meio do caminho. Porque é isso, a gente coloca uma oficina de percussão lá na Glória, sei lá, na Lapa, que for, a gente pode cobrar um valor X, porque a gente sabe que as pessoas vão ter esse acesso. Né? E aqui na Zona Norte, não é que as pessoas não vão ter. É porque talvez não seja nem interessante para elas, né, pagarem muito caro, né, numa oficina de percussão semanal para desfilar no bloco. Né? E não só isso também. Tem um fator de a gente ter uma defasagem cultural mesmo no território. Né? A gente tem pouco acesso a dispositivos culturais. Né? A gente hoje em dia tem um pouco mais de dispositivos culturais públicos, né, na Zona Norte, na Zona Oeste, mas ainda é muito pouco para dar conta da população, né? Tipo, Madureira é o segundo bairro com mais pessoas no município do Rio. E quantos dispositivos a gente tem? Ainda assim, a gente às vezes passa em Madureira e tá um deserto, né? Tá aquele bairro assim, que você passa nessa vibe de, cara, o que tá acontecendo? Mas essa proposta, né? A gente pensou em, não, vamos se manter no território. A gente, inclusive, tivemos oportunidade de deslocar para Lapa, né? Porque a gente não tinha sede, né? O Baticum, a gente começou na rua, foi fazendo na rua, um ano quase. Depois a gente fez uma parceria com o Boêmio de Irajá, que ajudou muito a gente durante 6 meses. E conseguimos desenvolver muita coisa lá. Muitas das pessoas que estão com a gente hoje no bloco chegaram na época do Boêmios. Então foi uma casa assim que foi muito próspera, né, para o nosso desenvolvimento. Depois a gente voltou para a rua e aí saímos da praça, né, ali de Irajá, né, que é a esquina com o seu Félix com a Martin Luther King, e fomos para debaixo do estacionamento do metrô de Irajá. Ficamos um tempo lá também,
Aí veio, tipo, cara, temos que fazer o carnaval acontecer. Precisamos ensaiar com frequência. A gente fez uma parceria com uma academia de ginástica artística, né? E aí conseguimos ficar lá um tempo, né, até o carnaval. A galera do time Araújo acolheu a gente lá também. E depois do carnaval a gente parou. A gente falou, vamos esperar ver o que vai rolar do carnaval desse ano, né, de 2025. Vamos esperar ver o que vai rolar. E aí tivemos oportunidades agora de ter uma, né, pequena sede no Centrão de Madureira, né? E aí agora a gente está conseguindo botar, de fato, no papel, fazer uma proposta, né, um pouco mais territorializada mesmo, né, de fazer eventos lá no local. Esse mesmo a gente fez uma programação de Julho das Pretas. Então, assim, todo sábado tem uma atividade, além das atividades culturais. Então, aí eu acho que agora a gente está num caminho um pouco mais de fazer esse movimento para mexer mesmo com a ZN, entendeu? Que é o nosso objetivo. Não, e você falou do Ilê, né? Eu fiz 2 oficinas com o Quem Der aqui, 2 oficinas de um dia só, né? Mas para mim ajudar isso também. Eu sempre falo que essas oficinas ajudam. A gente acha que vai aprender a tocar e a gente aprende muito mais do que só tocar, né? E o papo com quem der, depois tomar uma cerveja no almoço e tal, de entender essa noção de territorialidade, né? Que aqui no Rio a gente liga muito às escolas de samba, mas não liga tanto aos blocos. E assim, esses 2 dias que eu passei com ele foram dias transformadores, assim, para mim. O Quem Der foi também uma pessoa que tive contato numa dessas oficinas que ele veio para o Rio. Talvez a gente até se esbarrou e não se conhecia nessa época. O Onça Preta, você fez lá? Eu fiz a do Agito lá na fundição. Eu fiz as do Onça Preta, eu fiz 2 lá. Penei com aquela caixa, né? A minha caixa é caixa da escola, tive que catar o rotar lá, pintura, tudo. O Ileca, ele traz essa pegada, né? Porque o Gil, né, Gilberto Gil, ele fala isso, né? Que os blocos afros são como as escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Os blocos afros na Bahia são como as escolas de samba no Rio de Janeiro. E aí a gente pega essa referência. A gente tem bloco afro no Rio, né? Isso é importante, né? A gente falar, porque é uma coisa que parece que foge um pouco, né, do nosso status quo, assim. A gente tem bloco afro no Rio desde 1982, com a Guibara Dudu, né, que inclusive é lá de Madureira, Oswaldo Cruz. Então tem 46 anos de bloco afro no Rio de Janeiro. Né? E outros tantos blocos, né? Aqui da nossa área aqui, eu cito a Guibara e o Lemiaió, né? Que está em Irajá hoje em dia. Então, a gente tem uma tradição de bloco afro no Rio, mas é uma tradição que, enfim, por N questões, e aí não tem como a gente descartar o racismo, né, nesse papo, não tem como a gente descartar, né, o baixo investimento também em cultura preta, né? Hoje em dia entrou num certo modismo, né? Então está começando a ficar melhor, mas por muito tempo foi muito difícil, né? Até hoje os blocos afros, a gente vê hoje o desfile da FEBARRES, né, lá na Avenida Chile, você consegue ver uma discrepância, cara. São instituições de 40 e tantos anos, instituições de 30 e poucos anos, né? E a gente tem blocos, né, que começaram há 5 anos com uma estrutura de trio elétrico gigante e tal, pô, né? Tantos mil componentes. Então a gente tem que meio que refletir, assim, né? Porque os blocos afros estão gerando também um carnaval político, consciente, com histórias, né? Pelo menos a gente, pelo meu fazer aqui, né, o nosso fazer coletivo aqui no Baticum, a gente tem essa perspectiva, a gente estabelece um enredo, né, estabelece um tema, né, a gente nem chama de enredo, a gente chama de tema, passa 6 meses pesquisando, estudando esse tema, né, como se fosse escola de samba. E chega no carnaval, a gente faz a apresentação dele artisticamente, né, articulando dança, percussão e canto, né, que é as linguagens que a gente trabalha. Então é um formato muito parecido com das escolas de samba, né, que a gente está ali contando histórias e tal, né, a partir de um fazer coletivo aqui do bloco.
Olha, o que você falou isso é bem interessante mesmo. Assim, você não viu a pauta, mas você está adivinhando tudo que a gente ia falar. Eu ia perguntar muito sobre isso, sobre como é que esse desfile dos blocos afro, tudo. Porque assim, eu vou fazer até confessar, assim, aqui no podcast, né, a gente faz um calendário, né, para divulgar o que vai ter naquele fim de semana. Não sei o quê. Eu enlouquecida, eu sempre fico enlouquecida para tentar achar informação, porque eu acabo não achando muita informação dos blocos afro, sabe? Eu sempre tenho essa dificuldade, assim, já tenho acho que uns 2 ou 3 anos. Acho que é 2 ou 3 anos, né, amiga, que a gente faz o calendário? Sim. Desde que a gente voltou da pandemia. Foi assim, desde a pandemia, isso mesmo. Eu sempre fico penando assim, vou para um lado, vou para o outro, não sei o que, mas eu demora, mas eu acho assim, mas é isso, também falta essa divulgação, falta esse investimento, tudo, mas você vê por isso, né? Já é uma dificuldade para eu descobrir os detalhes, entendeu? Tudo assim, eu acho que realmente é uma coisa para a gente refletir, né? E é uma coisa assim que eu até não posso nem falar muito, porque eu estou vivendo isso agora, né? Então eu chego assim, com uma outra cabeça, né, de uma pessoa... Também... Vai chegar, não quer sentar logo na janela, vamos ver como é que é o negócio. Posso falar dos meus, né, ancestrais vivos, né, da galera que já está na guerra, na luta aí há 40 e tantos anos no Rio com o Bloco Afro. Né? Então eles têm essa experiência. Eu acho que fica até uma dica, né, talvez da gente tentar fazer esse encontro, né, de juntar, né, cabeças, né, diretores, gestores, né, desses blocos afros, fazer talvez um material como esse aqui, né, que é muito rico, para a gente poder deixar registrado, né, porque o podcast ele registra, né, essa história também. Então passa por esse lugar. Eu tenho minha opinião, né, mas é isso, é a visão de alguém que está chegando agora, né, trabalhando com o Bloco Afro agora, que também vem de um letramento racial, que não é só o letramento da vida, né, do dia a dia, vem de um letramento também acadêmico, né, que eu sou formado em psicologia. E na minha perspectiva, existe a cidade do Rio, né, ela é muito colonizada ainda, muito colonizada, né? Eu tenho uma sugestão, acho que é porque a gente foi, né, a ex-capital do Brasil, né? E aí aqui ficou, né, e depois, enfim, megalópole, essas coisas, né? E ao mesmo tempo que a gente é muito colonizado, tem muito racismo, que a gente fala que é o velado, né? E o carnaval, ele é um desses locais, né? Lélia Gonzalez, inclusive, já falava sobre isso quando ela vai falar sobre a mulata, né, no carnaval, né, nas escolas de samba. Então, o carnaval é esse lugar de contradição, né? O carnaval de escola de samba, por exemplo, infelizmente a gente teve uma situação esse ano, né, que foi do ateliê lá pegando fogo, né? E não lembro se vocês viram, mas eram só pessoas pretas que estavam trabalhando no ateliê. Sim. Mesmo na avenida... No dia eu nem não trabalhei, não fui para o trabalho por uma questão, não me lembro. Eu fiquei acompanhando, assim, sabe? E é desesperador, assim, sabe? E realmente é um retrato, né? Fica bem escancarado, né? Sim, condições de trabalhar, né? Na imagem de manhã, cara, bateu uma tristeza assim, o negócio, e aquela memória também, porque a gente tem pais que trabalharam em ateliê, né? Então tu fica assim, cara, realmente era um lugar insalubre, né? E é isso, é o povo preto que faz... Vou te interromper de novo, Lu. Quem nunca chegou num ateliê de alguma escola de samba, viu aquele ventilador sem aquela proteção rodando, sabe-se lá Deus como. Não mexe muito não, que o fio tá meio solto. Eu já vivi isso algumas vezes, infelizmente. É esse lugar. E aí, tipo assim, se as escolas, né, que estão num outro patamar no Carnaval do Rio, estão nesse lugar, imagine os blocos, né, e os blocos afro. Então a gente tem, de fato, eu digo, né, que é um mecanismo meio de apagamento, né, dessa memória social do bloco afro, né, no Rio de Janeiro. E aí a nossa proposta do Baticum é justamente trazer isso de volta. Né? E a gente vai lá para um referencial, né, do início do Ileaê. Inclusive, nesse último final de semana, a gente estava fazendo um intercâmbio, né, cultural, recebendo pessoas do Ilê lá na nossa sede. Né? Foi um encontro maravilhoso para pegar essa referência, né, de quem começou, né, esse trabalho. Né? Porque o Bloco Afro também é uma instituição no Brasil, né, na cultura brasileira, muito recente, tem 50 anos. Né? O Ilê tem 50 anos, vai fazer 51 anos esse ano. Então, é algo muito recente, mas que já movimentou muito. A cidade de Salvador mudou, o Carnaval de Salvador mudou depois do Lodum. Né? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente precisa fazer esse movimento de reafricanização do Carnaval, né, também. O Carnaval das escolas de samba já passa por isso há alguns anos, né? E o Carnaval de rua é urgente, a gente tem que fazer isso.
Você comentou, né, na sua fala, né, de você estar chegando nesse movimento dos blocos afros com uma outra mentalidade, tudo, né, sobre essa questão da academia também, tudo. E aí, eu sei que você está na Coarte, né? Eu sou da UERJ, né? Eu sou servidora da UERJ. Assim. Queria te perguntar um pouco sobre isso, de estar nesse lugar, né, da universidade, dessas oficinas. Tudo. Eu confesso que quando saiu, eu fiquei super tentada a fazer, porque, bom, já estava no meu trabalho, mas é justamente o dia que eu dou aula para o meu aluno, entendeu? Aí eu falei, não vai ser dessa vez que eu vou me aventurar na percussão, não. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A minha ida para a Coarte, ela é fruto do Baticum também. Né? O Baticum, ele me possibilitou abrir esses braços, né, para alguns lugares, né? Tanto para a Coarte quanto para o Afro-Reg. Né? Porque, como eu venho de uma trajetória de estudo, né, da percussão vertical de mão, né, que são os atabaques, congas, timbal e tal, quando eu vou para a Coarte, dá uma outra perspectiva, né, um pouco mais de bloco, né, nos primeiros semestres. Esse semestre eu meio que recuei, assim, fiz uma outra perspectiva já voltada também para o tambor de mão. E aí, a Coarte, cara, é o lugar mais plural da UERJ, né, mais plural. Lá a gente tem de tudo, né, e está aberto a todas as experiências. E lá eu faço justamente esse mesmo trabalho aqui, que eu tô falando com vocês do Baticum, né? Que é de dar essa consciência, galera. Olha só, vocês tocam samba, tá? O samba, ele vem, né, de uma clave lá do cabula, que é do candomblé de Angola, que é um ritmo banto, né? Entendeu? Então, eu vou fazendo esse trabalhozinho, assim, porque é esse beabá que a gente que tem esse conhecimento, né? A gente tem que fazer para tentar mudar, reverter um pouco esse cenário, né? Porque a galera que eu dou aula lá é a mesma galera que frequenta as fanfarras, que frequenta os blocos do centro, que frequenta os blocos da Zona Sul e tal. Então, essa informação ela vai se multiplicando. E aí, ao mesmo tempo que eu passo a informação, eu falo para eles, ó, cuidado com a apropriação cultural. Né? Cuidado com a forma como vocês vão passar isso aqui para frente. Lembra sempre de dizer de onde vem, de onde veio, quem foi que fez, por que fez, como que fez. Né? Porque a gente sabe que nesse meio tempo aí, o samba, por exemplo, por muito tempo ficou, né, afastado aí dessa ideia de que o samba é um afro também. Né? Então, por esses e muitos outros motivos. Né? Como eu falei, a cidade do Rio é um pouco complexa. Né? Principalmente que, na maioria das vezes, eu trabalho muito com ritmos que são desenvolvidos pelo Ilê, né? Pelo Olodum, né? Então, são ritmos do Nordeste. Então, sempre estou fazendo essa referência, estou dizendo de onde veio, quem foi que criou e tal, para a gente não ter esse trabalho de apropriação, né? E para a galera também poder entender essa origem e começar esse processo de descolonizar, né? Essa é a realidade, a gente precisa descolonizar. Não só a música carioca, mas como o carnaval, a cultura nossa mesmo do dia a dia no Rio de Janeiro. Você falou isso, Lucas, eu lembrei de uma conversa que eu sempre tenho. Eu toco no Sargento Pimenta, né? E a gente tem lá, os professores têm muito uma filosofia que eu gosto muito, foi até um dos motivos que me fez olhar para o Sargento assim, tipo, pô, é um bloco que eu acho que eu tocaria. Confesso que até mais do que Beatles, que eu gosto de Beatles, mas não sou essa Beatlemaníaca. Que é levar os mestres, a gente chama os mestres brasileiros para a oficina, né? Então, assim, tem umas 2 semanas, a gente teve aula com a Negadeza, que foi falar sobre ciranda e falar sobre todas as cirandas. Em outros anos, a gente já recebeu o mestre de maracatu, de jongo, de vários outros, assim, tô aqui, esqueci o nome dela, gente, Dona Zélia do Prato. Uhum. Lá também. E eu acho, nessa troca com os professores mesmo, conversando, como é um assunto que eu me interesso, eles falam muito, pô, a gente estava ensinando uma ciranda dizendo que era ciranda, e a gente descobriu que não, essa era a ciranda praieira, mas existe a outra ciranda também. E a importância da gente saber, a gente pode estar aprendendo, mas a gente só vai aprender de verdade quando a gente aprender com quem faz aquilo, com quem sabe a história, com quem está ali, né? O ensinar a parte musical, vamos dizer assim, talvez seja a parte teórica, a parte mais fácil, entre aspas. Sim. Esse é um intercâmbio super necessário, né? Porque você vai na referência de quem criou, quem trabalha, vive aquilo, né, diariamente. Eu mesmo passo por isso sempre que eu estou em contato com alguém que é do Olodum do Ilê,
eu sempre tô aprendendo uma parada nova, porque tu acha que já sabe o negócio, aí eles falam, não, olha aqui, essa nota aqui, ó, que você não tá fazendo, aí tu fica, mano, como assim? Eu tô executando o mesmo ritmo que você. Não, olha essa nota aqui, presta. E aí tu vai ver que é um outro lugar, porque, cara, eles criaram um ritmo, né? Eles estudaram aquilo ali. E a gente a gente meio que, né, replica, né, o ritmo depois. E a cultura tem CPF, né? Então a gente tem que ir atrás disso. Então é super necessário, justamente grande parte desses blocos, né, grandes do Rio, tem recurso, dá para fazer esse intercâmbio. É super necessário que isso seja feito. Eu tive um encontro muito marcante antes de eu entrar no Sargento, mas eu já conheci a galera, eu sempre gostei muito de Maracatu, eles me chamaram para assistir uma aula do mestre Chacon, lá da Nação Porto Rico, né? Eu vou te falar que isso, assim, posso dizer que mudou toda a minha perspectiva, sabe? Porque, assim, foi um encontro que eu tive com o mestre Chacon que eu não sei te explicar. Foi uma conexão muito forte. E, assim, eu sempre gostei de Maracatu, mas não tinha noção das nações, como é que era e tal, né? E eu sempre amei o som da alfaia. E, tipo, cheguei, fui dar parabéns para ele, que eu tinha assistido a aula, nem tinha tocado e tal. Ele olhou para mim e falou assim: você vai tocar alfaia com a gente? Eu falei, gente, como assim? Como é que ele sabe disso? Como é que sabe? Foi uma coisa, me fez me apaixonar mais ainda pelo maracatu e entender que eu tenho uma nação, que é a nação Porto Rico. O maracatu enfim, a gente vai ficar tocando em lugares complicados da cultura aqui do Rio, porque o maracatu é esse lugar, né, também. Que, enfim, eu mesmo tinha essa visão, assim, quando eu era mais novo, né, eu olhava o maracatu como manifestação branca, porque no Rio de Janeiro a maioria das pessoas que estão no maracatu são pessoas brancas. Aí eu fui entender, inclusive com o mestre Rumenig, né, lá do Porto Rico também, eu fui com ele, foi explicando, aí eu, putz, mano, caraca, que bait que eu caí. Então isso, né? Vai mergulhando e vai entendendo, né, assim, as coisas. Não, com certeza. E outra coisa, né, que eu queria aproveitar da gente dar uma resgatada do carnaval, né, também, assim, um pouco mais direto, assim, eu vi que vocês fizeram, né, a questão do carnaval consciente, assim, eu achei super interessante, Lucas, porque lá na UERJ, onde eu trabalho, é um setor que lida muito com essas questões de acessibilidade e inclusão dos alunos, né, e eu achei muito legal, assim, essa iniciativa, né, de maneira geral, né, a gente até pensando, né, quando eu vi isso, eu me lembrei eu acho que foi do Dinossauros Nacionais, né, amiga, que a gente conversou com o pessoal, que eles também, quando fizeram o desfile, eles fizeram uma área reservada para pessoas PCDs, aí, por exemplo, era ali no Largo São Francisco, eles botaram tipo um palquinho, assim, para as pessoas que estão de cadeira de rodas conseguir ver e não ficar, né, conseguir ver o palco, tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia, tudo, e que eu achei uma iniciativa muito legal. Inclusive, as pessoas podiam replicar, né? Sim, com certeza. Esse é um ponto, né? É isso, a gente está avançando, né? Graças a tudo, né, que a gente está pesquisando, está estudando no mundo, a gente está conseguindo avançar em alguns pontos, né, socialmente. E essa coisa do carnaval consciente, eu até vi que alguns blocos começaram também a fazer. Agora, recentemente, principalmente com Libras, né? Oferecendo ali uma pessoa traduzindo, né, as músicas e tal. E o espaço, né, PCD, né, que é muito importante, né, monitoria ali. A gente fez uma consultoria, né, com uma empresa que é especializada, né, nesse setor durante a nossa pré-produção do carnaval. E aí a gente ali foi entender, né, o que seria mais viável. O que acontece? O Baticum, a gente desfilou 2 vezes o carnaval. A gente fez um carnaval territorializado, né, que foi em Madureira, né, dentro do Parque Madureira, e fizemos o desfile oficial lá com a FEBARG, né, como convidado, né, da FEBARG, lá na Avenida Chile. No desfile de Madureira, ele foi 100% produzido por nós. Então ali a gente conseguiu fazer mais do que a gente quer, né, de fato. Então a gente colocou o espaço PCD, né, tinha 2 monitores, por exemplo, para auxiliar e indicar as pessoas, né, que tinha aquele espaço, que elas poderiam estar ali com, sem abadá, sendo ou não do bloco. E inclusive foi uma coisa que a gente faz, né, a gente pensa, pô, talvez nem tenha, né, pessoas, porque a gente não assim, captar o público, né, PCD. E a gente ficou com essa questão, pô, a gente talvez devia ter feito uma captação, porque isso existe também. Existem instituições,
né, que trabalham com esse viés de captação desse público para possibilitar o acesso dessas pessoas a esses eventos, que são super inacessíveis, né? A gente tem ciência, né? O Carnaval do Rio, por exemplo, do centro, para a gente já é inacessível, né? Imagine para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente fez essa consultoria e chegou na hora do Carnaval lá em Madureira, o espaço foi utilizado, né? Inclusive, tiveram pessoas que foram utilizadas, que tiveram o auxílio, né? E também teve a tradução em Libras, né? Nos 2 desfiles, só que no desfile do centro a gente não teve o espaço, né, PCD, por uma questão logística, né, do desfile não ser produzido por nós e tal. E a gente ficou muito feliz depois, né? Eu, naquela correria, eu não consegui ver nada, né, do carnaval, que eu tava lá regendo a banda e vendo produção e tal, não sei o quê. Mas depois eu fui ver os registros, né, os vídeos, né, que o fotógrafo fez e tal. E a minha esposa, que faz a gestão também do blog comigo, comentou comigo que de fato o espaço foi utilizado. E vai ser uma coisa que a gente vai sempre aprimorar, né? Ver como é que é a forma de estar fazendo essas consultorias, né? E é importante essa consciência, porque as pessoas querem também acessar esses dispositivos culturais, né? Mas normalmente não é um lugar que é atrativo, inclusive, porque já é tido como não acessível, né? Um lugar de, inclusive, muito preconceito também e tal. Então a gente conseguiu fazer no primeiro desfile a gente conseguiu ter essa ação bem executada, deu certo e a gente vai continuar replicando e melhorando. Não, é isso. Eu acho que realmente a gente tem que cada vez mais, assim, sabe, pensar nisso, assim, sabe, sobre isso, né? Sobre o carnaval ser aquela coisa, todo mundo, é o carnaval de todo mundo, tem que ser mesmo, assim, né? E para ser de todo mundo, tem que ter algumas iniciativas como essa, né? Para dar aquela equidade mesmo, assim. Eu achei super legal, assim, eu falei, não, a gente tem que, em algum momento da entrevista, falar sobre isso, porque eu acho que é legal, assim, as pessoas que escutam a gente, tudo, e replicar isso, né? Para ver, assim, que ele é um espaço que se preocupa com a gente, sabe? De ter essa questão, né, de equidade, assim, sabe? Das pessoas conseguirem acessar, né? Muito legal mesmo, assim. E eu queria te perguntar, já que você falou sobre o carnaval, tudo, assim, eu adoro o Parque Madureira, né? Eu invento qualquer desculpa, eu vou lá no Parque Madureira dar uma volta, tudo assim. Como é também essa coisa, né? Que é aquele espaço ali, que é um espaço muito legal, assim. Eu adoro aquele clima ali do Parque Madureira, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, assim, sobre esse desfile, como é que foi ali no parque. Cara, o desfile do parque foi muito bom, assim, né? Os integrantes do bloco foi o preferido deles, né? Eu preferi o da Chile, porque eu já estava mais relaxado. O parque, aquela tensão, foi a primeira vez a gente desfilando, a primeira vez a gente produzindo, né? Eu não era produtor cultural, né? Eu sempre me vi mais no lugar do ativismo, né, cultural. E aí foi a primeira vez produzindo, então tu fica nervoso e tal, aquela coisa toda, né, para tudo dar certo. E foi mágico, assim, a gente tá em Madureira, né? Que não era ainda nosso território de fato, né? Mas era um território que a gente viu que o bloco tinha mais vida, né? A gente já tinha feito as outras atividades no parque, né? E o parque sempre recebeu muito bem a gente, as pessoas também que frequentam o parque sempre recebeu muito bem a gente. E a gente, não, vamos botar o desfile lá. Tem um fator que é muito importante, que é o fator da segurança, né, dentro do parque, porque é um ambiente que, entre aspas, tem um acesso controlado, né? Então, para a gente que faz coisas na rua, né, isso é muito importante, né, que a gente ali conta com um certo dispositivo de segurança que, para o bloco, já tira um pouco, né, algumas preocupações, né, da cabeça. Então, esse foi um ponto bônus, assim, a gente teve todo o apoio, né, do serviço público lá dentro. E tudo fluiu muito bem. Teve também a questão de ter banheiros, ter essa acessibilidade, né? O parque é um local acessível, então isso também facilitou muito o nosso trâmite de desfile. A gente só se arrependeu porque a gente fez o desfile do portão 12 até o portão 4, né? E aí a gente se arrependeu de não ter feito o contrário, né? Porque a gente acha que faria um movimento mais de descentralização, assim, mais interessante no território, e aí fica aí para 2026, né? Provavelmente vai ser dessa forma. Mas... Pegamos o spoiler, tá, gente? A gente adora. 2026 provavelmente a gente vai fazer a rota contrária, né? Que aí a gente vem mais do subúrbio, né? A gente vem ali mais de Turiaçu, mais dentro ali, né? Que é um lugar do parque que as pessoas quase já não estão mais frequentando. O parque ele é setorizado, né? A primeira parte dela é mais cheia, né? E depois vai ficando mais vazio, né? Conforme você vai indo para Rocha Miranda. Então a gente quer fazer esse trajeto contrário e tal,
movimentar bem ali a região, né? Enquanto o parque comportar o bloco, a gente vai estar lá, com certeza. Mas quando não estiverem lá, também vão estar por ali, né? Com certeza. A gente segue essa ideologia, assim, né? Que vem do Ilê, né? Que a gente faz o nosso desfile no nosso território, né? Na nossa casa e tal, para a nossa comunidade, né? Que é o desfile que a gente, de fato, se dedica, assim, mais, né? Para produzir, né? Que é onde a gente conta a história do início ao fim, do tema, né? Porque a gente pode estabelecer o tempo que a gente quiser para esse desfile, né? De acordo lá com a Rio Tour, né? A gente fazendo tudo direitinho. Esse ano a gente desfilou por 2 horas, né, em Madureira, e na Chile já é um desfile um pouco mais controlado, né? Então tem outros blocos, né? E aí a gente se apresenta assim em 15 minutos, é algo muito rápido assim de deixar para você passar na avenida, né, e falar adeus carnaval até ano que vem, que é muito rápido. É tipo escola de samba, que o pessoal acha que a gente fica um tempo na avenida, tipo assim, 15 minutos você tá saindo. Eu não, eu como desfile de baiana, eu venho na frente, então tem que ter comissão de frente, mestre sala, porta-bandeira, fico mais tempo. Mas a galera, quando sair, são uns 15 minutos mesmo, assim, é bem estilo escola de samba mesmo. É bem isso, é meio correria até lá na Chile, assim, que você vai, já vem outro e vambora, e vai indo, e é na terça-feira de carnaval, e já tudo meio deserto, aí tu fica, né? Terça-feira de carnaval, uma loucura. Mas com certeza, Madureira, assim, eu acho que provavelmente a gente criou raízes já. Não dá pra dizer muito que tem 2 anos, né, de bloco, mas eu acho que sim. Acho que não é uma raiz, de repente, daquelas plantas de cerrado, mas é uma raiz. Exatamente. E, Lucas, já dá para... Desculpa. Não, é que a gente costuma brincar isso, né? Porque é aquela coisa, a gente nasceu num chão sem plantação, né? Que era o asfalto ali de Irajá, né? E a gente meio que brotou ali e foi indo, brotando em outros lugares, e agora estamos aí, crescendo, né? Ainda uma pequena plantinha, mas vamos crescer. E já dá para dar um spoiler do ano que vem, do desfile de... Gente, para mim é muito complicado essa coisa de ano que vem, porque para mim a gente já tá no ano que vem do carnaval. O ano que vem é pós-carnaval, mas... Dá e não dá, né? Assim, a gente já escolheu o tema, né? A gente vai falar sobre Ori, né? Que é a nossa cabeça, né? É um tema que vai ser bem difícil, né? Já está sendo bem difícil de pesquisar, tá? Mas vai ser muito, muito aprendizado pra gente. E a gente espera poder levar, né, ele de forma destrinchada, né? Porque eu acho que um dos mecanismos do carnaval é justamente a gente fazer essa destrinchar, né? Isso, né? Complicado de entender, né? Meio subjetivo e levar isso artisticamente assim de uma forma acessível, né? Acho que o carnaval ele é esse lugar da acessibilidade, né? A gente torna acessível até temas, histórias, filosofias que às vezes estão por detrás ali de outros temas, né? A gente vai fazendo essa pesquisa, vai cavucando e vai levando assim de uma forma que as pessoas consigam compreender, né? A música, a arte, ela tem muito disso. E a gente vai falar sobre o Ori, né, a partir de uma perspectiva da consciência racial também, né? Porque a gente está entendendo o lugar do Bloco Afro na cidade do Rio, né? E a gente quer se implicar com esse lugar. Então, enquanto coisas não mudarem, né, por aqui, a gente vai continuar pautando temas, músicas, histórias, né, que batam nesse lugar de transformação, né, na nossa sociedade aqui, né, para um lugar melhor, mais com mais equidade, mais acessibilidade, enfim. Então, Ori é um tema que vem trazendo, né, as nossas cabeças, né, a partir de um provérbio, né, em Yorubá, que fala que a nossa cabeça nos torna rei e rainha, né, nos torna membros da realeza, né? Então, a gente pega essa palavra, né, que é muito simples, que muitas pessoas conhecem, mas nem tanto, e vamos destrinchar ela a partir dessa ideia de que a consciência racial, né, você ser um sujeito consciente, né, seja você branco, negro, indígena, tanto faz, mas ser uma pessoa consciente te torna, né, um rei, né, te torna uma realeza dentro da nossa sociedade. E é aquilo que você falou, muita gente
não conhece, muita gente acha que conhece, mas só conhece literalmente de ouvir falar, né? E aí dá aquela, não, eu sei o que é, eu sei do que estão falando, é a cabeça. É isso. Vai manter a pose, é isso. Mas uma coisa que eu ia falar, Lucas, sobre isso, é que você comentou, né, sobre como o carnaval, né, tá nesse lugar de você aprender, de você se aprofundar, tudo, assim. Tem, acho que umas 2 semanas que eu assisti uma palestra lá na UERJ mesmo, que foi uma semana sobre coisas de... Como é que era? Estudos sobre a ditadura, tudo, e a gente recebeu o João Gustavo Melo, né, que é o enredista da Viradora, e ele falou uma frase que é muito, assim, importante, assim, que eu acho que é importante até a gente, não sei exatamente com as mesmas palavras, não vou, né, falar palavra por palavra, mas resumindo, ele falava sobre a importância que o carnaval é de ser um lugar de aprendizado com diversão, com alegria, entendeu? Porque muitas vezes o aprendizado parece ser muito sofrimento, você tem que sentar no livro, estudar, decorar, e ler. E ele falou que o carnaval tem muito isso, assim, né? Ele, no caso, estava pensando muito nas escolas de samba, né? Que é o ambiente que ele está, mas é muito isso, né? Sobre o local, ser um lugar divertido, assim, né? Eu, basicamente, sei lá, várias provas eu fiz porque eu lembrava de algum samba. Eu falei, é verdade, aquele samba fala sobre isso, tudo. E é divertido, né? Eu acho que esse processo, né, que vocês fazem do ano inteiro, de vocês estudarem tudo, e de vocês aplicarem, né, nas oficinas, nos encontros, tudo, se torna divertido. Então não fica aquela coisa, vou sentar e vou ler sobre isso e vou decorar, entendeu? Vai se tornando bem intuitivo, né? A gente quebra esse formato mais acadêmico, né? De produção de conhecimento, assim. O carnaval, de fato, é esse lugar, né? A gente vê quantas belezas tem o carnaval, né? Nesse papo aqui. Porque ele é esse lugar, né? Da encruzilhada de saberes, né? Da descolonização de saberes, né? De revelar, muito antes da Lei 10.639, né? De ensinar relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira. Então, o carnaval, ele de fato é esse lugar, né? E o Bloco Afro, ele tá aí, né? Também. Com vários percalços, né? Como a gente conversou no início da fala, né? Das dificuldades que os blocos afros enfrentam aqui no Rio, né? Para se manter, né? Então, por muitas vezes, grandes dessas instituições não conseguem fazer essa pesquisa, ter esses encontros semanais, por exemplo, sustentar uma oficina, né? Sustentar um carnaval que conte o enredo dessa forma, né? Por diversos problemas. A gente tem lutado para conseguir, né? Então, a gente organiza encontros além das oficinas culturais, né, de dança, percussão e tal. A gente organiza alguns encontros que são rodas de conversa, né, que é o AG1, que a gente fala, que é um momento de nutrição, né, nutrição para nossa cabeça, nutrição da nossa comunidade, né, para a gente se nutrir, né, entender os temas que são pertinentes para o bloco, e não só o tema do ano, né, do carnaval. É claro que agora, a partir desse mês de agosto, a gente vai focar no tema de carnaval, porque a gente tem uma corrida agora, né? Para o carnaval são 7 meses aí, 6 meses, né? Que passam muito rápido. Então a gente foca mais no tema, né? Que a gente vai se discutir. E não é aquela discussão acadêmica, é isso. A gente tem no bloco pessoas que estão na academia, tem pessoas que não estão, tem pessoas que mal têm o ensino médio, tem pessoas acima de 60, tem jovens de 13 anos. Então a gente faz aquela discussão de uma forma, né? Numa linguagem que todo mundo consegue, né, compreender, até porque é uma construção coletiva. Então, a partir dessa discussão, eu vou dando uma ideia para a gente fazer uma manifestação artística desse jeito que vai remeter a uma coisa do tema, e assim a gente vai, né, fazendo assim aquela discussão que ainda assim é um pouco, né, difícil, né, chegar na avenida de forma transformada, né, através de uma música, de uma performance da dança, de uma roupa, de uma arte que a gente use, né, que a gente leva e tal. Então, o carnaval ele é esse lugar de contar histórias, né, e de contar histórias não contadas, né? Como bem contou Mangueira, né? Alguns anos atrás aí. Não, e você falando sobre isso, Lucas, eu me lembrei, assim, sou escritora, né? Escrevo contos, tudo, assim. Aí uma vez a gente estava numa oficina, né? Que era uma oficina online e tudo. Aí o tema era sobre tambor. Aí meu irmão, falei, caraca, o samba do Salgueiro, não sei o que e tal, não sei o que. Várias referências. Aí a garota assim, o que eu vou falar sobre tambor? Eu falei, escuta esse samba aqui que você vai ter ideia, entendeu? Era tipo um brainstorm, assim, sabe? E é isso, assim, sabe? Quanto
aprende, assim, sabe, sobre quanto a gente consegue, tudo. E eu acho que, às vezes, assim, você aprendendo durante o ano, tudo, aquilo que, às vezes, é um conceito difícil, fica uma coisa super simples, né? Ou então é isso, né? A gente tem aquele conhecimento superficial, você vai se aprofundar de um jeito que as pessoas vão falar, mas como é que você sabe isso, assim, sabe? Porque você está envolvido nisso, naquela construção do ano inteiro, né? Sim, com certeza. E até no caso da gente, né, que somos um coletivo menor, o tema é escolhido por votação, né? Então a gente fez uma votação, a maioria das pessoas escolheram o tema Ori. E acaba que é um tema assim, que a gente vê que é uma necessidade da comunidade, entendeu? Não é um tema que eu determinei como gestor. Então, além do conhecimento da pessoa aprender sobre aquele tema, são coisas que ela vai levar para a vida dela, né? Porque falando de Ori, obviamente a gente vai trazer saúde mental, né? Que está muito flertando ali, né? Com o tema sobre cabeça e tal. E aí, né? Já deixando outro spoiler aí, provavelmente vai ter uma articulação, né? De acessibilidade também, né? De pessoas, né? Que são usuários, né? Da rede de atenção psicossocial da cidade do Rio de Janeiro, também de forma de dar acessibilidade para as pessoas participarem do carnaval, né? Participarem também de um dispositivo de entretenimento público, né? Que é o Carnaval de Rua do Rio. Então, eu acho que tem esse lugar do aprendizado e tem um lugar de levar para a vida, né? Que é mais que aprender, é incorporar, né? Trazer mesmo para o corpo, assim. Lucas, olha, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas estamos chegando no fim. Então, esse momento final, momento jabá, assim, oficina, como é que estão as oficinas? Ainda tem inscrição? A gente até fez uma collab, tudo, assim. Tem oficina de percussão e oficina de dança, assim. Como é que tá isso? Ou já fechou, né? Quero saber. E aí já engata aí, tipo, tem algum evento, tipo, em mente, tudo. É o momento de você divulgar. E a gente queria te agradecer, porque a gente adorou esse bate-papo, porque é só o primeiro contato, Lucas, porque isso aqui é desculpa para a gente começar uma nova amizade, entendeu? Marcar um encontro, tem algum evento, a gente vai aparecer, então fica à vontade, fala aí sobre as oficinas, se está aberto, se não está aberto, e se tem alguma coisa que você queira divulgar, que esse espaço é seu. Na verdade, o podcast é o famoso golpe tá aí, cai quem quer, você caiu. Caí em boas mãos, né? Que bom. Pelo menos não foi o golpe complicado. Então, maravilha. As oficinas estão abertas, né? A gente aceita pessoas até o meio ali de novembro, né? Depois de novembro já fica um pouco mais difícil, só se a pessoa já tiver contato com a dança afro, com a percussão afro, né? Também a gente está trabalhando uma linguagem muito própria esse ano, né? Então, outra novidade para o carnaval, a gente vem mais repaginado, né, com ritmo mais próprio, com manifestação corporal mais própria também, né, mais da nossa identidade. Vamos colocar isso na avenida. E toda quarta-feira, 19 horas, oficina de percussão, para quem quiser aprender a tocar um instrumento, quem quiser trocar lá com a gente. Timbal, repique, caixa, virada, dobras, né, marcação. E AB também, esse ano a gente está colocando naipe de AB. E aos sábados rola de manhã o ensaio da percussão do bloco, que aí já é o núcleo que já desfila, tá? A galera que já toca, já faz parte da banda. E à tarde, às 3 horas, oficina de dança afro. Né? E aí a oficina de dança afro ela é para desfilantes, para quem não pretende desfilar e quer fazer uma atividade física, né? Quer ter contato com a dança afro e tal. Nossa professora Milodê tá lá esperando vocês sábado, às 3 horas, né? Todos os sábados a gente está lá. Qualquer dúvida, Instagram, né? @baticomafro, tem tudo lá. A gente está sempre avisando se acontecer algum problema. Nossa sede é bem no centrão de Madureira, perto do Shopping Madureira. Não tem desculpa para chegar. O acesso é fácil, é perto do parque também. Dá para ir. Gente, ali tá sempre movimentado, assim. Então não tem nem aquela desculpa. Ali bem em frente ao shopping. Rua Firmino Fragoso 103. Chegar lá, Portão Preto tá lá do Baticum. É só bater, entrar, ligar pra gente que a gente tá lá. E sobre eventos, a gente realizou, né, esse evento agora que tá rolando, no Júlio das Pretas. Vai acabar no próximo sábado. Todo mês a gente realiza um ensaio aberto, né? Normalmente é o segundo sábado do mês. Esse ensaio aberto é no Parque Madureira. Mas pode oscilar, né? Pode ir para o terceiro, quarto sábado, dependendo da agenda do bloco e também de condições climáticas. Então, fica de olho lá no nosso Instagram também.
E agora, provavelmente, o próximo evento vai ser um cortejo em novembro, né, que é o Cortejo da Consciência Negra, né, que a gente provavelmente vai fazer Madureira também, spoiler, vamos ver se vai rolar, vamos trabalhar para rolar. E dezembro, né, é o único evento que a gente faz deslocado no nosso território, é um evento na Glória, né, que a gente faz para Oiá, né, que é o Cortejo Lua Dara de Oiá. Então também teremos em dezembro esse evento aí antes do Carnaval. Essa é mais ou menos a agenda aí, mais ou menos. Anotou, Gabi, pra gente? Você que é a mente... Eu vou fazer vários pequenos desvios ali em Madureira. Peraí, hoje tem um ensaio. Eu vou fazer umas compras aqui em casa. Vou fazer umas compras, talvez eu demore um pouco. E aí a gente vai, entendeu? Porque é isso, assim. Aí, gente, quem não conhece o Parque Madureira, gente, vocês têm que ir, cara. Ali é muito bom, assim, super... gente, eu adoro. Eu vou dar uma voltinha ali no parque e pronto, entendeu? Então é bem legal mesmo. Então, anotado, gente, tá tudo anotado. Sigam eles nas redes sociais, tá bom? E nós estaremos de volta daqui a 15 dias, tá? Lucas, obrigada mais uma vez. E você, Nath, o que você tem aí de recados finais pra gente? Eu queria agradecer ao Lucas, falar que eu vou só me dar uma coisa assim para quarta-feira, que é o mesmo dia do meu ensaio, mas eu vou bater lá um dia desses. Com certeza. É bom que é uma desculpa, né? É uma coisa boa para matar a aula. Não vou estar matando a aula, vou estar indo aprender mais. Perfeito, super bem-vinda. Obrigada, Lucas. E a gente amou o papo, de verdade. A gente está há um ano aqui, que aconteceram várias coisas, né? Mas agora é só o início. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Como eu falei, esse espaço aqui é um espaço de memória, né? Vai estar aí na internet, vai estar salvo aí esse nosso papo. A gente precisa fazer mais isso com as pequenas manifestações, né, no Carnaval, que vão se tornar grandes no futuro. Então, daqui a 20, 30 anos, a gente vai lembrar desse papo aqui num outro lugar. Gabi, Natália, prazerzão estar com vocês hoje. Gratidão mesmo. Obrigada, Lu. Estamos aí para isso. Qualquer coisa, a gente vai se esbarrando por aí, gente. E o meu gato, né, querendo dar a palavra final, vamos encerrar, gente, antes que ele continue miando aqui. Tá. Fala, amiga. Nada mais justo do que a gente dedicar esse episódio de hoje, esse programa de hoje, a Preta Gil, né? E a toda a família Gil. Sem dúvidas, sem dúvidas. Com certeza, esse é o nosso recadinho final, gente. Daqui a 15 dias estaremos de volta. Então, até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau.